paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui em nosso canal. E que alegria ter você por aqui para podermos compartilhar da palavra de Deus. Estava nesses dias lendo o livro de Deuteronômio. O Pentateuco em si, ele narra a história fascinante do povo de Deus e como Deus escolhe um povo dentre muitas nações para ser o seu povo escolhido e separado para fazer a diferença e apregoar o propósito dele diante de muitas nações. No decorrer desses livros que se constituem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos um personagem muito fascinante chamado Moisés, pelo qual o mesmo tem a sua história que todos nós conhecemos. Mas o que me encanta é olhar para Deuteronômio e ver como Moisés é capaz de ter a alegria e a missão desafiadora de passar para uma geração aquilo que ele não vai receber, de instruir uma geração para aquilo que ele não vai herdar, pisar ou conquistar. Nós sabemos que o povo de Deus estava clamando para a libertação. E nesse clamor pela libertação, Deus fala a eles que haveria de levá-los a uma terra boa e larga, a uma terra que manaria leite e mel. Nós sabemos que para chegar até lá era necessário ser moldado no deserto, ser aprimorado na escola de Deus chamada deserto, para que a cultura egípcia fosse tirada de dentro deles, os costumes de lá do Egito fossem arrancados dentro deles e os propósitos, preceitos, leis de Deus fossem estabelecidas no meio do povo de Deus, para que as nações que olhassem para esse povo de Deus, obedecendo a tudo quanto Deus mandasse, e ele estava mandando ali no deserto, causaria temor nos outros povos, e olhariam para eles e diriam: que povo sábio é esse, com leis e estatutos tão poderosos como esse povo de Israel? E nós vemos que na trajetória tem muitas dificuldades, o povo começa a murmurar, Deus começa a se irar, muita gente começa a morrer, muita gente começa a ficar à beira do caminho por não perseverar em crer que um dia haveria de conquistar essa terra. Mas nós vemos um líder que se volta a interceder por esse povo, a um líder que se volta a clamar a Deus para ter misericórdia desse povo, para perdoar os pecados desse povo e os fazer conquistar, e os fazer possuir a terra da promessa. Até chegar o clímax de tudo. Há um dia que Deus diz: Moisés, fale à rocha e dê a água que vai sair dessa rocha, vai matar a sede desse povo. E Moisés olha para a experiência daquilo que ele já viveu no passado. E lá no passado ele havia batido na rocha e jorrado água. Mas a ordem de Deus era: fale com a rocha, para que de lá brote a água. Em vez de obedecer a Deus, Moisés bate na rocha, jorra água, o povo é saciado, mas depois ele tem que ouvir de Deus: por que desobedecesses a minha ordem? Por que não me santificastes diante de Israel? Você não vai entrar na terra prometida. Você não vai herdar a terra que você há tanto tempo desejou conquistar com este povo. Nós temos agora um líder triste por saber que não vai entrar, por saber que não vai conquistar, mas ao mesmo momento que ele está triste por reconhecer o seu pecado, por reconhecer a sua desobediência a Deus, ele se volta para uma geração que vai conquistar. E há muitas pessoas que, quando são frustradas por saberem que não vai conquistar, elas querem frustrar os outros. Imagina isso no nível de liderança. Líderes frustrados, líderes tristes. Provavelmente o natural vai ser o quê? Vai entristecer os seus liderados, vai angustiar os seus liderados, vai culpar os seus liderados. Moisés, a princípio, ele tenta culpar a Israel, mas ele sabe que de fato foi ele que feriu a rocha, foi ele que falhou, foi ele que errou, mas ele está pronto para dizer a esta geração: o que eu não conquistei, vocês vão conquistar. O que eu não alcancei, vocês vão alcançar.
Aonde eu não irei, vocês irão. Então eu não vou desistir de instruir vocês, pois eu sei que a missão que Deus deu para vocês é maior, é melhor, é grandiosa. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, sobe aqui no monte e avista toda essa terra. Mesmo que você não alcance ou conquiste ela, mesmo que os seus pés não pisem ela, os seus olhos verão essa terra. Sobe para cá, Moisés. Esteja perto a mim, Moisés, e contemple tudo aquilo que eu vou dar a esta geração. E a lição que fica para o nosso coração é: será que nós estamos dispostos? Ou será que nós estamos propensos a nos alegrar com aqueles que vão mais adiante do que nós? Será que Deus não realizando em nós, seremos pessoas que vão entristecer outros? Será que as nossas frustrações nos levarão a ser pessoas que frustrarão outros? Que passará essa tristeza avante, adiante dos outros? Moisés aprendeu o seguinte: eu posso não conquistar, mas a minha missão é conduzir esse povo. Eu posso não pisar, mas a minha missão é encorajar esse povo. Interessante que, mesmo na sua frustração particular, na sua tristeza particular, no seu reconhecimento de falha particular, ele ainda é usado por Deus para separar a Josué, aquele que lideraria a nação de Israel a conquistar a terra prometida. Então, vai chegar momentos em que você vai ter essa escolha. Vai pegar a sua frustração e passar adiante, ou vai seguir a missão e o propósito. Porque chamado é isso. Nem sempre vai ser como a gente quer. Nem sempre vai ser como a gente almeja. Nem sempre vai ser como a gente espera que fosse, que seria. Mas o chamado tem que ser cumprido. O propósito tem que ser cumprido. A missão tem que ser executada. E assim, o nome de Deus continuará sendo glorificado. Deus frustra Moisés. E ele, às vezes, gosta de frustrar-nos. Porque os planos que Moisés tinha é o quê? Entrar numa terra, conquistar a terra e possuir uma terra. E os planos de Deus eram o seguinte: Moisés, só contempla, porque vai chegar um dia que você vai estar diante daquele que é maior do que essa terra, que é melhor do que essa terra. Nós olhamos e estudamos as Escrituras, e quando nós vemos Jesus exercendo o seu ministério terrenal, está ali ele e os discípulos no monte a orar, a buscar a face do Pai. E quando esses que estão com ele no monte olham para Jesus, vê o rosto de Jesus, vê o semblante de Jesus, vê Jesus se transfigurando, reluzente, brilhante naquele monte. E quando eles olham para Jesus, eles começam a ver dois personagens, dentre eles Moisés e Elias. E esse Elias e esse Moisés estão olhando para o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí nós temos Pedro maravilhado dizendo: vamos construir uma tenda para Moisés e Elias, Senhor, para que eles fiquem diante de nós. E Deus brada dizendo: nem Moisés e nem Elias, esse é o meu filho amado, é a ele que vocês devem ouvir. E Moisés, cheio do Espírito, já compreendia: Israel, olhe, Deus vai levantar um profeta como eu, com perfeição. A eles vocês devem ouvir. A eles vocês devem seguir. E esse mesmo Moisés que declarou a Israel está lá no Monte da Transfiguração, olhando para esse maior do que ele e ouvindo dentre eles o Pai dizer: escutem a ele, ouçam a ele. Mesmo que os seus projetos sejam frustrados, continue firme em cumprir o propósito de Deus. Mesmo que os seus sonhos sejam frustrados, siga firme em cumprir os planos de Deus. Mesmo que o seu desejo, os seus planos sejam frustrados, siga firme em cumprir o propósito de Deus. Ei, Ele sabe o que faz. Ele está no controle. Aquieta o seu coração
Ele tem coisas melhores e maiores para realizar em sua vida. Mesmo que você não conquiste esta terra, o que é esta terra para você hoje? Seu sonho? Seu projeto? Seus planejamentos? Mesmo que hoje essa terra não seja conquistada, vai ficar frustrado? Vai ficar triste? Ou vai seguir firme no chamado? Eu deixo para a sua reflexão essa palavra nesse dia. Se de algum modo essa palavra falou ao seu coração, deixe seu comentário aqui abaixo. E se você deseja compartilhá-la com mais alguém, fique à vontade. Saiba que deixando seu like nesse vídeo, você ajuda mais pessoas a serem alcançadas por essa palavra. Somos gratos por você acompanhar até aqui. Irmão Edson Borges aqui. Até a próxima oportunidade e que Deus em Cristo te abençoe.